estamos de olho, eu, a Tainá Farfan e também o Gabriel Irabaase, na formação de um super bloco na Câmara dos Deputados. Já há um tempo a gente vem alertando para esse movimento feito por Arthur Lira, um contra-ataque a um bloco formado pelo MDB e pelo Republicanos, com outros partidos, com a presença de 142 deputados. Desta vez, na ofensiva de Lira, há 175 deputados. Então, vai ser o maior bloco da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados, aliás, o deputado Arthur Lira, deve anunciar ainda hoje, numa coletiva de imprensa no Salão Verde, às 5 horas da tarde, o fechamento desse super bloco partidário. Esse grupo formado, claro, pelo PP de Arthur Lira, o União Brasil de Elmar Nascimento, o PSDB com o Cidadania, que formam juntos uma federação, o PSB de Geraldo Alckmin, o PDT também está na base do governo, o Solidariedade do Paulinho da Força, que também apoia o governo Lula, Avante Patriota, também fazem parte desse superbloco com 175 parlamentares. Essa formação, como eu disse, tem sido encarada por líderes da Câmara dos Deputados como uma resposta ao blocão formalizado nas últimas semanas pelo MDB, o PSD, os dois que estão na base do governo, e o Republicanos, que se diz independente, mas aos poucos, cada vez mais, se aproxima do governo Lula 3. Aliás, gente, eu tenho a Basília Rodrigues para a gente comentar esse assunto, Basília. Quero te ouvir, Basília, sobre essa ofensiva de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Qual é a sua avaliação sobre esse posicionamento do presidente da Câmara? E como que Arthur Lira consegue demonstrar força com a reunião de partidos até do governo, de partidos até que ideologicamente não têm o mesmo pensamento que o seu PP, nem que o União Brasil, estão distantes, né? O caso do PSB mesmo, de Geraldo Alckmin. Quando o assunto é poder, domínio, né, a ideologia passa ao largo, né, não é o mais importante. A questão é a concentração de poder. Esses superblocos, tanto esse mais ao governo, quanto esse mais a independente ou até oposição, são produtos de um super congresso nacional. O governo hoje, terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, ainda está compreendendo quais são as bases de negociação com esse Congresso, que é muito diferente daquele visitado, conhecido por Lula 20 anos atrás, em seu primeiro mandato. Esses superblocos dão mais valor para o Instituto Deputado Federal, para o Instituto Partido Político, em detrimento de espaços em que o governo tinha mais vantagem, autonomia em algumas discussões. Então, numa situação como essa, qual é o quadro que a gente tem hoje? O governo, apesar de governo, não tem base aliada, não tem votos suficientes para aprovar projetos de interesse, quanto mais uma proposta de emenda à Constituição no que diz respeito ao arcabouço fiscal ou à reforma tributária. O arcabouço ainda é projeto de lei, não precisa de tantos votos quanto um quórum qualificado de PEC, mas nem mesmo para isso há votos hoje. Então, isso eleva a dificuldade, os desafios do governo, que vai ter que negociar muito com esses superblocos, né? Como se cada parlamentar fosse um congresso em si.